Lição de número 3, que vai ser ministrada no dia 19/7/2026, no próximo domingo. A graça que alcança todas as nações. Todas as nações. O textório diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, né? É dom de Deus e é por meio da fé. A verdade prática diz: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. A introdução diz: a salvação é a maior demonstração do amor e da graça de Deus para a humanidade. Então, desde o princípio, o Senhor revelou seu plano de alcançar todas as pessoas, independentemente de sua origem, cultura ou posição social. Em Atos 15, por exemplo, encontramos o Concílio de Jerusalém, momento decisivo para a igreja primitiva. A grande discussão era se os gentios precisavam obedecer à lei de Moisés para serem salvos. E, guiados pelo Espírito Santo, os apóstolos compreenderam que a salvação é concedida exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Essa verdade continua atual. Nenhuma pessoa é salva por méritos, obras ou tradição religiosa. Somos salvos pela graça, favor imerecido, e a fé em Jesus Cristo, mediante a fé. Então, o que nós compreendemos é que, por mais que a pessoa acha que ela é merecedora, ela não é. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Então, ponto 1 aí: quando a graça preserva a unidade da igreja, quando a graça preserva a unidade da igreja, né? O Concílio de Jerusalém, ponto 1, número 1, o crescimento da igreja entre os gentios trouxe um grande desafio. Alguns judeus convertidos afirmavam que os novos cristãos deveriam ser circuncidados e guardar toda a lei de Moisés. Isso foi um problema para as igrejas fundadas pelo ministério de Paulo, né? Paulo dizia que os gentios eram circuncidados no coração, né? O coração estando limpo, e iam para essas igrejas os legalistas, querendo que os gentios observassem todos os rituais da lei para que pudesse ser salvo. Na verdade, não é a lei que salva, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para resolver essa questão, os apóstolos e presbíteros reuniram-se em Jerusalém. É bom informar que os presbíteros nessa época eram como se fossem pastores presidentes em nosso dia. Existe inclusive alguma igreja que ainda preserva o nome presbítero, mas o presbítero nessa denominação, nos Estados Unidos, por exemplo, o presbítero na Assembleia de Deus lá, ele é o superintendente, ele é chefe dos pastores, entre aspas, chefe, né? Ele é o que está acima na hierarquia de pastor. O presbítero, ele é um supervisor de área, e era isso que era naquela época. Esse encontro demonstrou que a igreja deve resolver suas questões à luz da palavra de Deus e sob a direção do Espírito Santo. Tanto é que os próprios apóstolos, eles se denominavam presbíteros, né? Que eles eram superintendentes. Então, a aplicação, a unidade da igreja é preservada quando Cristo permanece no centro e a graça prevalece sobre o legalismo, né? Onde não tem nenhum interesse, né? Quando não tem nenhum interesse, é aí que Jesus aparece. Agora, quando tem pessoas interessadas em uma posição, em estar denegrindo a imagem de um de outro, falar mal de um, mal de outro, Jesus não está por ali, não. O que está ali são questões humanas, né? Isso faz muito mal para a obra do Evangelho, né? Então, os subtópicos: a origem da controvérsia. Qual foi a origem? A origem foi que alguns achavam que os gentios tinham que se
circuncidar, né? Isso não era necessário, porque não era uma ordenança para os gentios. Também a importância do diálogo espiritual, isso é muito importante, né? Tem que haver um consenso, um diálogo para ver se realmente tem essa necessidade. E por terceiro, a decisão guiada pelo Espírito Santo. Graças a Deus que somos guiados pelo Espírito Santo, que é Deus, né? Ele veio a esta terra, desceu no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, está conosco, né? Jesus disse: não vos deixarei órfão, enviarei o outro, isso é, da mesma essência, do mesmo poder, né? Vai estar convosco aí, para estar me substituindo, seria a palavra correta, né? Não no sentido da salvação, porque Jesus veio como para ser o Salvador. O Espírito Santo ele veio para dar continuidade a esta obra e capacitação para esta igreja que ficou, para a expansão das boas novas, que é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, número 2, o relatório de Pedro, que está em Atos 15, 7 a 11, Pedro relembrou sua experiência com Cornélio, aquele centurião, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios da mesma maneira que aos judeus. A princípio, Pedro ficou relutando, até que o Senhor arrebatou ele em espírito e mostrou para ele um vaso atado nas 4 pontas, como se fosse um lençol, e lá dentro tinha todos os animais imundos, quadrúpedes, répteis. E Deus disse: mata e come. Pedro, intransigente, disse: eu não posso fazer isso, nunca fiz isso. E Deus disse: não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei. Estava falando exatamente dos gentios. E Pedro relutou, até que ele foi na casa de Cornélio. E ele não queria, e quando ele ainda estava falando, Jesus resolveu batizar todos com o Espírito Santo. Que maravilha! Essa foi a defesa de Pedro, né? Se Jesus batizou com o Espírito Santo, por que eu vou negar água se Jesus já aprovou? Então, o que Jesus aprova, nós não temos nem que pensar 2 vezes, temos que abraçar, porque a direção vem do Senhor. Então, entendemos aqui que ele afirmou que o Senhor não faz acepção de pessoas e declarou: cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus. Pedro deixou claro que ninguém consegue cumprir plenamente a lei ou perfeitamente a lei. A Bíblia diz que todos tropeçaram na lei. E se você quebra um mandamento, já quebrou todos os mandamentos, né? Eu me lembro, eu trabalhava no New York Times, Estados Unidos, na área de entrega. E o meu chefe, ele era adventista, um haitiano, falava inglês. E eu cheguei nele e falei: você não pode trabalhar de sábado, a sua igreja ensina que o sábado é dia do Senhor e é um mandamento, né? Aí ele disse: você está certo, porque eu falei para ele: se você quebrar um dos mandamentos, a Bíblia diz, você quebra todos os mandamentos. Aí ele falou assim: you're right, man, you're right. Você está certo, Marcos, você está certo. Então, nesse caso aqui, ninguém é merecedor, né? Ninguém consegue cumprir a lei. E nem se cumprisse, a lei não salva, né? O que salva é Jesus, através da graça, mediante a fé, né? Graça é favor imerecido, isso é, ninguém merece ser salvo. Tem pessoa que acha que merece, fica julgando os outros: aquele não vai, aquele não vai. Às vezes a pessoa vai no caixão, a língua vai no outro caixão, e provavelmente essa pessoa que possa não ir. Nós não devemos julgar ninguém, mas esse tipo de atitude desagrada a Deus, né? Subtópicos: Deus conhece os corações, não há dúvida. Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Ele está aqui em 2026, está amanhã em 2027, já está em 2030, 2050. Para Deus não existem limitações do tempo e nem de espaço. Ah, pastor, é muito para eu entender. Realmente, Deus é assim. Como você vai compreender um ser que sempre existiu, que conhece todas as coisas?
os pormenores, minutos, frações de milésimo, frações de segundos, que sabe toda a sua vida, detalhe por detalhe, tintim por tintim, minutos, segundos da sua vida. Antes que você era formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Ele disse, mesmo quando tu eras informes, eu já lhe conhecia. Então, como compreender um Deus assim? Você tem que aceitar os seus caminhos, ser fiel, mas não dá para discutir a respeito dessas questões que nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, porque nossa mente é finita, né? Ela não é infinita, ela é finita. Jesus um dia falou para os seus discípulos, eu vos falo de coisas terrenas e vocês não entendem, imagine se eu falar das coisas espirituais. Então, no número 3, no ponto 1, relatório de Paulo e Barnabé, Atos 15 e 12, Paulo e Barnabé testemunharam os muitos milagres realizados entre os gentios durante suas viagens missionárias. Nós vimos na aula passada, né? Eles estavam ali na Antioquia da Síria, depois eles foram e chegaram em Antioquia da Pisídia e ali estendeu-se o evangelho para outras cidades. Então, os sinais confirmavam que Deus havia aceitado aqueles povos sem exigir que primeiro se tornassem judeus, né? Agora, a extensão era para os lugares onde não havia judeus, somente gentios. A obra missionária demonstrava que o evangelho rompe barreiras culturais, não há dúvida disso, né? O evangelho rompe barreiras, rompe oceanos, país para país, etc. Então existem alguns subtópicos, os milagres confirmam a mensagem. Paulo disse, não estive entre vós somente com palavras persuasivas, mas com o poder de Deus. Isso faz a diferença, né? Quem ministra a palavra tem que procurar que esses sinais acompanhem a palavra. Eu prego sobre salvação, Jesus precisa curar. Eu prego sobre cura, Jesus precisa salvar antes. Se eu prego sobre cura, Jesus precisa curar. É assim que funciona. Tudo que a gente prega, Deus vai e confirma a nossa palavra, né? Mas temos que ter fé e temos que pregar. Sempre com confiança. Então os milagres confirmam a mensagem. E quem vê os milagres vai acreditar na mensagem, vai dizer realmente se Deus é um Deus poderoso. Deus opera entre todas as nações. Todas as nações, não é só uma nem duas, entre todas as nações. E a missão da igreja continua, nós não podemos parar. Número 4 do ponto 1, discurso de Tiago, Atos 15, de 13 a 21. Tiago mostrou que tudo aquilo que estava em perfeita harmonia com os profetas do Antigo Testamento. Os gentios faziam parte do plano eterno de Deus. A decisão do concílio foi acolher os novos convertidos, sem impor sobre eles o jugo da lei, né? Orientando-os apenas quanto à santidade e ao bom testemunho, né? Muito importante ter bom testemunho daqueles que estão de fora, né? É muito importante isso. Os subtópicos deste número 4, a palavra confirma a experiência. Uma coisa é falar, outra coisa é ter experiência daquilo que falou. A graça produz santidade, isso é muito importante. E a unidade sem comprometer a verdade. Ponto 2, um presente de salvação para todos. Ponto 2, número 1, o que é a graça de Deus? O que é a graça? Então, ainda que nós cantamos graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, favor imerecido. Você não merece ir para o céu, mas pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Então é um amor que salva, é favor imerecido, é dom gratuito de Deus. O número 2 do tópico 2, Jesus Cristo como a manifestação da graça. Jesus é a expressão máxima da graça divina. Sua vida, morte e ressurreição abriram o caminho para que todos fossem reconciliados com Deus. Então João afirma: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo
17. Deus cumpriu, ou Cristo cumpriu, aquilo que a lei jamais poderia realizar: salvar completamente o pecador. Os subtópicos: a encarnação da graça, o sacrifício perfeito e a reconciliação com Deus. Número 3, a graça é para todos os povos, sem exceção. Desde Abraão, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. O Evangelho rompe barreiras étnicas, sociais e culturais. Então é muito importante saber que o Evangelho rompe barreiras. Ele continua rompendo barreiras. O Evangelho é uma junção de duas palavras, eu e angelion, que quer dizer boas novas, boas notícias. Se Jesus morre na cruz e ninguém anuncia, mas Jesus disse: ide pregai, ide ensinai. Isso é muito importante, nós obedecermos à voz do Senhor. Então o Evangelho rompe barreiras étnicas, sociais e culturais. Não existe povo excluído do plano da salvação. A igreja possui a responsabilidade de anunciar esta mensagem a todos. Então, subtópicos desta parte da lição: o Evangelho é universal. É importante isso aí. Não estou falando da igreja universal, estou falando que o Evangelho, ele é universal. Em todos os lugares pode-se pregar o Evangelho como orientação divina. Tem as suas leis, cada país tem as suas leis, mas é aquilo que nós precisamos preservar concernente às coisas de Deus, a oração. Número 3, ponto 3, crescendo na graça. Ponto 3, número 1, como nos aproximar do trono da graça, Hebreus 4:16. A Bíblia nos convida a entrar com confiança na presença de Deus. Chegamos ao Pai mediante Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. A orientação é o caminho que, igual, desfrutamos dessa comunhão. Subtópicos: pela fé. Tem um hino que a gente diz: pela fé que uma vez me foi dada. Pela fé. Existem 3 tipos de fé. Existe a fé a salvífica, existe a fé natural, existe a fé como dom. Então, fé natural, fé como dom, é que você acredita também nos milagres, e fé com confiança e reverência. Então, pela fé, em nome de Jesus, e com confiança e reverência. O número 2 do ponto 3, quando devemos nos achegar ao trono da graça? Sempre. Nos momentos de alegria, dificuldades, decisões, tentações, enfermidades e necessidades, sempre chegar ao trono da graça. O acesso ao Pai permanece aberto continuamente. O cristão vive em constante dependência da graça. Subtópicos: nas necessidades, somos necessitados. O próprio salmista diz: sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Nas tentações, nós temos que confiar em Deus e em toda a circunstância. O número 3 do ponto 3, o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Hebreus afirma que encontramos, primeiro, misericórdia, que é o Senhor nos vê com o seu coração, vê a nossa miséria. Graça para socorro em ocasião oportuna. Perdão, que é muito importante para nós termos a nossa salvação. Fortalecimento espiritual, isso é o cuidado de Deus para com cada um de nós. Paz é o que nós precisamos para termos tranquilidade e direção do Espírito Santo, para nós não errarmos o alvo, o caminho que Deus direcionou para
cada um de nós. Quanto mais buscamos a presença de Deus, mais crescemos espiritualmente. Então, os subtópicos, né? Misericórdia, socorro oportuno, fortalecimento para permanecer fiel. E vamos para a conclusão. Conclusão, a mensagem do Concílio de Jerusalém permanece atual. A salvação permanece e pertence ao Senhor. E é oferecida gratuitamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Obviamente que o preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário, ele cumpriu a missão e pagou o preço, né? Quando diz tetelestai. Nenhuma tradição religiosa, mérito humano ou prática legalista pode substituir a obra perfeita realizada por Cristo na cruz. Que Deus te abençoe sua classe e abençoe a sua aula. Um abraço.